sequência, eu quero chamar a mesa Antônio Carlos Galdino, né? Enquanto Galdino chega. Enquanto Galdino sobe, e logo nós dois nos retiramos, né? O Antônio Carlos Galdino, ele é coordenador setorial do Arquivo Municipal de Campinas, né? Ele atua há mais de 20 anos no âmbito dos arquivos, é graduado em Linguística, mestre em Ciência Política pela Unicamp, e também doutor em História pela Unicamp. Ele vai conduzir aqui, mediar e simultaneamente conduzir a mesa Digitalização como ferramenta de preservação e transparência em acessos arquivísticos. Então, convido também a Humberto Inarelli, que deixaria o Galdino a apresentação, e no final dessa palestra a gente reconfigura esta mesa e abrimos novamente para debate. Muito obrigada, Galdino, muito obrigada. Humberto, a mesa de vocês. Tem uns canudinhos aqui. Eu agradecer o convite dos colegas de estar aqui na mesa, mas devido ao adiantado da hora, né, eu vou passar a palavra já imediatamente para o Humberto. Combinei com ele que eu não vou ler o extenso currículo dele aqui, são alguns minutos de leitura. Então, né, o Humberto é doutor em Ciência da Informação, diretor técnico do Arquivo de Galão Herotti, entre outras facetas, né, da sua profissão, já de muitos anos também na área de arquivo também, né, posso dizer que é um profissional aí de primeiro nível, né, que é um exemplo aí dentro da profissão também, mais um exemplo, né, juntamente com o Jaime. Vamos brindar com essa palestra agora sobre digitalização. Tá? Queria agradecer a organização do evento, os colegas do Redarc aqui pela confiança, e agradecer uma coisa que eu acho muito importante, a presença do Jaime, que desde que eu me conheço como um profissional que atua na área de arquivologia, o Jaime sempre foi uma referência e sempre disponível e participante de todas as nossas dúvidas, angústias e progressos que a gente teve na área de arquivologia. Tá? E, infelizmente, hoje nós não temos, pelo menos até o momento, diretores à altura sua no Arquivo Nacional. Então, eu acho que esse é um registro importante para colocar aqui na mesa de hoje. Bom, outra coisa que eu queria fazer também, enquanto abre aqui a apresentação. Vamos lá. Todo mundo olhando aqui, bem bonito. Galdino. Deixa eu pegar todo mundo agora. Bom, gente, então, não sei por que não abriu aqui, vamos tentar de novo. Bom, então, a nossa palestra de hoje tá relacionada à parte da digitalização para a preservação e o quanto essa digitalização é importante para dar acesso à informação e aos documentos arquivísticos dentro da nossa sociedade, dentro dos arquivos. Tá? Bom, eu tenho uma agenda aqui, tá, que eu vou tentar falar rapidamente para a gente cumprir o tempo do evento, tá? Onde a gente tem uma breve introdução para falar um pouco sobre a digitalização, o porquê digitalizar documentos arquivísticos, o digitalizar para preservar, tá? E depois eu quero dar um pequeno gancho ao PL 7.920 de 2017, que é o famoso queima de arquivo. Tá? A nossa ideia original era que o deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto na Câmara dos Deputados, estivesse aqui com a gente hoje, mas ele não pôde vir, acho que por conta de toda a demanda que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Tá? Bom,
Então, o que está acontecendo hoje? Hoje a gente tem, dentro dos arquivos, uma gama de documentos que a gente chama de documentos convencionais, que são esses documentos que não são os documentos digitais, e, aliado a isso, tecnologias relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, tá? Que permitem a gente reproduzir essa documentação em outros formatos e outros tipos de documentos digitais. Tá? Com isso, a gente sai um pouco do analógico e passa a parte do digital. Ou seja, hoje o digital ela é uma ferramenta essencial e fundamental dentro da área de arquivos. E não se enganem, pessoal, essa questão do digital, ela é incorporada mesmo e ela vem atropelando qualquer teoria arquivística. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com isso no nosso dia a dia, inventando novos fazeres arquivísticos, novas teorias arquivísticas e quebrando alguns paradigmas importantes também. Com isso, a gente tem os documentos arquivísticos digitais e a digitalização dos documentos. Tá? Então, passando de uma forma bem rápida, tá? O documento convencional nada mais é do que esse documento que nós temos dentro das nossas instituições, que não são documentos digitais ainda. É o papel, são os documentos que não são digitais. Tradicionalmente, tá, e a forma mais comum é o documento convencional em papel, onde a gente tem suporte, tinta e linguagem para poder reproduzir esse documento. Tá? Nós temos o documento digital, que hoje já é uma realidade em todas as instituições, onde a gente tem o nosso documento baseado num suporte digital, tá? Num computador, tá? Num hardware e num software. E tudo isso vai nos dar o documento digital. Aqui onde vocês estão vendo a informação suporte papel, não está errado não, tá? Aqui eu estou falando do cartão perfurado, que na época é um suporte digital e foi um suporte muito utilizado na época. Tá? Então, esse é o exemplo, talvez, de um ambiente computacional para reproduzir o documento digital. Com isso, a gente tem aí uma comparação do convencional com o digital, onde no convencional a gente consegue ter acesso diretamente à informação e no digital a gente precisa de um equipamento computacional que tem hardware e software para poder acessar toda essa documentação digital. Bom, e onde entra o digitalizado nesse meio do caminho aí, tá? O digitalizado nada mais é, pessoal, do que eu reproduzir um documento convencional, ou seja, um documento não digital, para um meio digital. Ou seja, eu vou transformar aquele documento convencional em dígitos binários. Tá? Com isso, eu tenho aqui o que eu chamo que hoje o documento digitalizado ele nada mais é do que um documento digital. Ou seja, a gente tem que lidar com esse documento digitalizado da mesma forma que a gente lidar com o digital. Ou seja, regras de preservação, regras de acesso, tudo isso tem que fazer parte da documentação digitalizada também. Reparem aqui, pessoal, que eu não incluí no conceito que eu estou usando o documento digitalizado arquivístico, tá? Porque isso ainda não é uma realidade nossa hoje. Hoje o documento digitalizado, ele é digitalizado a partir de um documento arquivístico original, um documento convencional original. Mas o documento digitalizado ainda não é arquivístico, a não ser que a gente tenha algo que atribua esse valor a esse documento. Mas, por fim, somente pela digitalização, ele não é arquivístico ainda. Tá? Vocês vão entender o ainda, porque eu acho que a gente está passando por um momento importante. Mas a ideia dessa parte introdutória aqui é dizer para vocês que as mesmas regras que a gente aplica para o documento digital, a gente tem que aplicar para o digitalizado. Bom, com isso, entra a perguntinha que eu coloco aqui para vocês.
Por que digitalizar documentos arquivísticos? E digitalizar para preservar? Por quê? Primeiro, pessoal, por que a gente digitaliza documentos arquivísticos? Primeiro, para dar acesso a esses documentos. Ou seja, a gente dá acesso aos documentos originais através de uma cópia digital. Tá? E a cópia digital ela traz inúmeros benefícios, tá? Desde o acesso remoto, compartilhamento e outras coisas que são importantes para o acesso a essa documentação. Segundo, a gente digitaliza também para preservar o documento convencional original, ou seja, a gente garante, principalmente para aqueles documentos considerados permanentes, uma sobrevivência maior se a gente, ao invés de dar o acesso ao documento original convencional, a gente dá acesso à cópia digitalizada. Ou seja, a gente democratiza e dá acesso a essa documentação. Tá? E digitalizar para preservar. Tá? O acesso e a preservação do documento arquivístico ele tem uma série de vantagens. Tá? Primeiro, o acesso remoto, a gente acessa esse documento em vários lugares. A transparência, ou seja, a possibilidade da gente dar acesso a esses documentos na internet e nos meios de comunicação através das redes de internet. O acesso restrito ao original, ou seja, a gente consegue preservar o original e esse original preservado em condições ideais. Tá? Essa é a forma mais comum que a maioria dos arquivos hoje trabalha a questão da digitalização. Tá? Então, acho que a grande maioria dos arquivos já tem essa visão, que é a visão de digitalizar para dar acesso aos documentos e digitalizar para preservar os seus originais. Mas existem outras visões também. Tá? Por que digitalizar documentos arquivísticos? Essa é uma outra questão importante. Para a preservação da informação do documento arquivístico convencional original. Tá? Por que eu estou chamando aqui de preservação da informação do documento arquivístico convencional? Tá? Eu estou dizendo que, através de um processo de digitalização, eu consigo preservar uma informação, tá? E, entre aspas, ter um backup, uma cópia de segurança dessa informação, caso eu venha a perder esse documento original por um sinistro ou por algum motivo qualquer. Tá? Então, eu gero cópias de segurança desses originais. No caso de destruição desses originais, eu utilizo essas cópias e, no caso de destruição parcial desses documentos, eu também posso utilizar essas cópias. Ou seja, se eu tenho uma catástrofe, se eu tenho um problema, se eu tenho uma perda séria de documentos, eu consigo minimamente acessar a informação desses documentos através dos documentos digitalizados. Tá? Não necessariamente, pessoal, aqui eu ainda não estou falando que essa digitalização ela é arquivística. Tá? Reparem que eu estou usando a palavra informação. Então, eu preservo a informação arquivística, não o documento arquivístico original. Tá? O terceiro motivo fundamental para a digitalização, tá, é a questão da substituição do documento arquivístico convencional original. Tá? Esse já é um ponto um pouco mais polêmico, tá? Mas o sentido dessa observação que eu estou colocando aqui para vocês ainda não é o sentido da lei, do PL, do projeto de lei que a gente chama de queima de arquivos. Tá? O sentido dessa substituição aqui, e aliás, eu digo que é um processo de digitalização, que ele visa um processo de reformatação, de migração dessa mídia, ou seja, eu tenho alguns documentos dentro dos arquivos que eles não são mais, que o suporte desses documentos não suporta mais a informação. Tá? Ou seja, o suporte está se degradando e eu não consigo mais manter aquela informação preservada. Tá? Então, o que eu vou fazer com esse documento? O que eu vou fazer com esse suporte? A minha tecnologia está extremamente obsoleta, eu não consigo fazer absolutamente nada com esse suporte. Eu vou fazer uma cópia para uma outra mídia, fazer um processo de refreshing,
eu vou fazer um processo de migração, tá? Então, nesse caso em específico, a gente tem uma substituição do original. Se a gente não fizer obrigatoriamente, a gente corre o risco de perder aquele documento original. Tá? Então, estou falando aqui de mídias como disquetes, de mídias como VHS, de mídias como cassete, etc, etc. Se a gente não tomar uma ação muito rápida em relação a essas mídias, a gente de fato corre o risco de perder esses documentos arquivísticos digitais. E nesse caso aqui, eu ouso chamar de migração, ou seja, nós estamos migrando o nosso documento que está numa tecnologia obsoleta ou num suporte obsoleto para uma tecnologia mais atual, de forma a garantir que esse documento ele seja preservado ao longo do tempo. Então, de fato, é uma necessidade. Tá? Então, a gente faz essa substituição do documento arquivístico original por esse processo de migração para uma outra tecnologia e para um outro suporte mais atualizado. Com isso, a gente consegue garantir a preservação desse documento, tá? Através de um processo de migração, tá? E ele é feito basicamente para aqueles documentos que não suportam mais a informação registrada ou que a tecnologia está totalmente obsoleta. E o quarto item que eu quero colocar para vocês aqui, do porquê preservar, é a preservação do documento arquivístico convencional, da informação do documento arquivístico convencional original. Tá? Essa também é uma questão muito polêmica, pelo seguinte, tá? Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Recentemente, o Ministério Público da 15ª Região lá de Campinas, tá? A sede é lá em Campinas, eles iam fazer uma eliminação em massa de todos os acórdãos judiciais, tá? De todos os processos, de todos os processos judiciais deles que tem registrado, no caso, assuntos como trabalho escravo, como condições de trabalho, etc, etc. Né? Então, eles iam eliminar absolutamente toda essa memória. Tá? Hoje está barrada essa eliminação, mas ela ia, de fato, acontecer até um tempo atrás. Quando uma das professoras lá da Unicamp viu que todo esse acervo corria risco de ser incinerado e de ser eliminado, ela olhou para aquele acervo e disse: putz, esse acervo é um conjunto documental que representa a história do trabalho análogo à escravidão, que representa as condições de trabalho, que representa um conteúdo para pesquisa muito grande, tá? E da história contemporânea recente. Tá? É um registro de tudo isso. Como é que a gente vai deixar eliminar todos esses processos, tá? E ser eliminados absolutamente todos, sem que a gente minimamente consiga fazer um estudo em cima desses projetos? Tá? Então, nós fizemos um projeto da FAPESP, que foi muito, muito legal, eu acho que é uma referência muito bacana, onde a gente digitalizou todo esse acervo passível de eliminação do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Tá? Quem coordenou esse trabalho foi a professora Silvia Lara, tá? Lá da Unicamp, do IFCH, e em conjunto com o arquivo Edgar Lenró. Ou seja, a gente conseguiu, através de um grande processo de digitalização, digitalizar todo esse acervo, tá? E nós digitalizamos absolutamente todos os processos do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Isso deu um montante de mais ou menos 23 mil processos digitalizados e 4.200.000 folhas digitalizadas. Tá? Foi um trabalho muito legal e que hoje nós já temos pesquisadores na Unicamp debruçados em cima desses documentos digitalizados para fazerem as suas pesquisas. Enquanto no Ministério Público do Trabalho isso
possivelmente vai ser eliminado algum dia, tá? Não sei agora se com critérios melhores ou não, né? Tudo vai depender da nova política arquivística que eles têm dentro, que eles estão desenvolvendo dentro do Ministério Público do Trabalho. Inclusive, eu não sei se é coincidência ou não, quando a gente começou o projeto de digitalização, há uns 5 anos atrás, a documentação estava pronta para ser descartada. Pronta, já estava até separada a grande parte da documentação. E eles, quando a gente começou o projeto, houve uma ordem para barrar todo o processo de eliminação em todos os Ministérios Públicos do Trabalho do Brasil inteiro. Tá? Então, não sei se eles pararam para refletir um pouco sobre isso, se eles decidiram por conta do nosso projeto ou não, mas foi uma feliz coincidência e espero que agora eles estejam melhorando a política de arquivos dele. Então, esse é um viés da digitalização que, diferentemente dos outros, ele é bastante polêmico. Por quê? Porque a gente tem uma lei de digitalização dentro das instituições, isso tudo é regulamentado dentro das instituições. O Ministério Público não estaria cometendo nenhum crime ao eliminar esses documentos, porque eles estão seguindo tabela de temporalidade, processos, tudo da forma que diz a legislação dele, mas ao mesmo tempo, essa informação que é fundamental, que está surgindo pesquisas incríveis lá na Unicamp, através desse projeto, ela seria perdida. Tá? Então, é uma forma, esse digitalizar para preservar que eu estou colocando aqui para vocês, esse ponto em específico, tá? Diferente dos outros, que já é muito comum e conhecido por todos aqui, por isso que eu acabei não me aprofundando em cada um deles, é um ponto fundamental. Será que dentro das nossas instituições, que tem toda a política, todas essas questões arquivísticas e até de preservação dos documentos que são importantes para a história, que são importantes para a pesquisa e para os estudos, estão sendo preservados? Tá? Então, refletir um pouco nisso. Tá? E o preservar a informação não necessariamente é preservar o documento original. Tá? Nesse caso em específico aqui, nós estamos preservando a informação. Tá? Para quê? Para que essa informação tenha fins de pesquisa acadêmica e pesquisa de outros lugares. Foi um projeto maravilhoso e extremamente desafiador, porque digitalizar tudo isso não foi nada fácil. Então, esse digitalizar aí, ele envolve interesses diversos da instituição, interesses de instituição de pesquisa e para aqueles documentos que, a princípio, dentro da tabela de temporalidade, dentro das ferramentas arquivísticas, não tem mais valor secundário, entre aspas. Tá? Então, às vezes a minha instituição não tem um ponto de vista que uma outra instituição externa de pesquisa tem em relação à minha documentação. Tá? E esse é um exemplo muito claro relacionado a essa parte da digitalização do documento para a preservação da informação, para pesquisa e para outros fins acadêmicos ou outros fins de interesse da instituição. E por fim, aí é onde eu quero começar a encaminhar aqui o final da minha fala, que eu acho que é importante também, é pensar um pouco, e a ideia um pouco da minha fala hoje, da tentativa de trazer o relator do projeto de lei da queima de arquivos, tá? Aqui para o nosso auditório hoje, entender que hoje há um movimento muito grande para a gente digitalizar arquivos para substituir aquele documento original. Tá? Isso não nos sentidos que eu falei anteriormente, onde eu digitalizo para preservar a informação, eu digitalizo porque o meu suporte não suporta mais a informação registrada, mas no sentido de fato, esse documento digitalizado, eles permitir a eliminação do meu documento original. Ou seja, eu digo entre aspas,
que aqui a gente vai ter um documento digitalizado arquivístico, vamos falar dessa forma. Tá? Ou seja, ele passa, nesse momento, esse documento digitalizado, a ter todas as características arquivísticas dentro da instituição. Tá? E a grande questão é exatamente essa. Tá? Será que dá para a gente continuar falando sempre não? Sempre não, não à queima de arquivos, não, não, não. A gente vê as diversas manifestações dentro dos especialistas e dentro de alguma instituição. A maioria das manifestações que a gente vê lá são totalmente contra ao projeto de lei e a esse processo de substituição do original pelo documento digitalizado. Tá? E eu acho, pessoalmente, que todas essas manifestações, elas têm o seu valor, elas têm o seu mérito e elas estão certas. Eu não estou dizendo que estão todas erradas, mas, antes de mais nada, eu acho que vale a pena refletir se vale a pena a gente só dizer não, 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 ou tentar, em algum modo, participar um pouco mais dessa discussão para ver até que ponto a gente pode avançar num projeto que, de fato, respeite as normas arquivísticas, que respeite as leis arquivísticas, que respeitem cada uma das instituições, para permitir, sim, tá? Aí eu falo sim, que esses documentos digitalizados, eles sejam digitalizados com critérios arquivísticos, com todas as condições necessárias de preservação e autenticidade desses documentos, para que a gente possa, sim, substituir o documento original por um documento digitalizado. Tá? É lógico que eu vou mostrar aqui para vocês especificidades, questões importantes que são fundamentais, mas, na minha opinião, a gente precisa parar de dizer só não, 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 não. A gente precisa participar do processo, porque se a gente continuar dizendo só não, essa lei ela vai ser aplicada e a gente vai ter que se ajustar a ela, independentemente das nossas crenças arquivísticas, dos nossos processos, e com certeza os gestores vão atropelar a gente para que a gente, nas nossas instituições, aplique essas leis da forma que está escrito dentro das publicações que virão. Bom, então, passando rapidamente aqui, eu tenho mais alguns minutinhos, tá? Tem duas coisas que eu acho importante a gente trabalhar quando a gente lembra o PL 7920 de 2017, tá? Primeiro, recentemente foi publicada uma medida provisória, tá? Acho que foi 31 de maio ou 30 de maio que essa medida provisória foi publicada, que já traz alguns avanços nessa questão da digitalização de substituição. Tá? Então, eles já estão colocando dentro das medidas provisórias que isso vai acontecer. Tá? E o exemplo dessa lei que veio agora, no dia 30 ou 31 de maio, é exatamente isso. Tá? Eu sei que ela veio pouco antes na verdade, não é 31 de maio, é 30 de abril. Eu lembro que ela veio um pouco antes do feriado do dia 1º de maio. Tá? Então, eles já estão começando a trabalhar isso. E eu tenho certeza que logo após passar as reformas, passar tudo isso, eles vão voltar a dar foco nessa lei, nesse PL. Se a gente não tentar trabalhar em conjunto, tentar ajudar a construir um PL de boa qualidade, aí sim a gente está correndo um risco muito grande dentro das instituições. Tá? Então, aqui a gente tem o site do Queima de Arquivos, tá? Que é um site que vale todo mundo a pena olhar. Lá tem todas as opiniões relacionadas a isso, os principais especialistas do Brasil, instituições se manifestando como isso. E eu fiz um manifesto na época, falando um pouquinho desse projeto de lei e qual a minha visão pessoal sobre esse projeto de lei. Tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei nesse manifesto
é que em todo o tempo que eu venho trabalhando na questão de documentação digital, a gente encontrou que a ferramenta de digitalização hoje, ela é uma ferramenta fundamental para a arquivística. Tá? Então, a arquivística se deu conta da tecnologia com a digitalização nos anos 90 dos primeiros documentos. Tá? Então, foi daí que ela surgiu, a arquivística na parte informatizada. Tá? Não sou contra a aplicação de uma lei ou de uma legislação que permita a substituição do original por esses documentos digitalizados e a eliminação do original. Não sou contra. Tá? Eu acho que tem alguns profissionais, alguns especialistas que são totalmente contra. Não vou aqui entrar em razões específicas, tá? Porque eu acho que eles têm as questões teóricas e as razões deles para dizerem isso, tá? Mas eu acho que não dá para ser só contra. Mas, se a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. Tá? Não é simplesmente pegar o projeto de lei que está aí hoje e aplicar dentro das instituições. A gente precisa colocar dentro desse documento toda a parte arquivística, toda a parte de preservação, toda a parte de autenticidade desses documentos que a gente precisa reservar. Tá? Por quê? Porque se a gente não colocar isso dentro dos processos, dentro da lei, a gente vai digitalizar, a gente vai legalizar a digitalização, mas, ao mesmo tempo, a instituição, ela não tendo ferramentas de gestão documental dentro da instituição, ela não tendo tabelas de temporalidade, ela não tendo a cultura arquivística dentro da instituição, eles podem virar um caos. Não tem preservação digital dentro da instituição. Imagina se eu começo a digitalizar e eliminar tudo, se eu não tenho preservação dos meus documentos digitais ali. Tá? Um dia eu chego na minha instituição e descubro que foi tudo por água abaixo. Eu perdi todos aqueles documentos. A mesma coisa se eu digitalizo sem ter preocupações com a questão da autenticidade desses documentos que eu digitalizei. Tá? Então, eu posso chegar um dia e achar, putz, esses documentos que eu digitalizei não tem confiabilidade nenhuma, não tem autenticidade, eu não consigo garantir uma cadeia de custódia efetiva para esses documentos, eu não consigo garantir a autenticidade desses documentos. Ou seja, é uma catástrofe para a instituição. Se a gente não tomar esse cuidado e deixar o PL ser publicado da forma que ele está, a gente vai criar o caos dentro das instituições. Tá? E é lógico, eu não estou dizendo aqui que a gente vai digitalizar e eliminar documentos que estão lá na tabela de temporalidade previstos como os documentos permanentes. Tá? Eu estou pensando só naqueles documentos que, dentro da tabela de temporalidade, são os correntes e intermediários e que não vão ser recolhidos ao arquivo permanente. Tá? Que seriam eliminados por algum processo de avaliação e etc. Tá? Não demonizar o papel, acho que a gente não pode também achar que o papel é o culpado de tudo. Tá? Estou adiantando um pouquinho porque já encerrou meu tempo, senão a gente não vai ter muito tempo de debate. Tá? E também entender que essa lei, pessoal, ela tem que garantir critérios de autenticidade, critérios de preservação desses documentos digitalizados, assim como todos os outros, tá? E, no final aqui, deixa eu colocar uma indagação, tá? Como é possível um documento arquivístico original, como é possível substituir um documento arquivístico original de forma definitiva sem a garantia da preservação desse documento digitalizado? Ou seja, a gente precisa ter critérios de fato, tá? E assim, eu sou convicto e entusiasta da tecnologia, que eu acho que a gente pode colocar um belo projeto de lei aí que atenda a essas necessidades, tá? Isso é uma opinião muito pessoal minha. Bom,
Caos administrativos, depois vocês podem ler o manifesto todo, tá? Aqui, algumas questões que elas necessariamente devem ser consideradas nesse processo todo, tá? Se um dia ele vier a existir, tá? E são preocupações aqui gerais, que não são somente da parte de preservação digital, que é a minha área, mas de todos os demais companheiros de todas as outras áreas, tá? E a ideia, vou resumir aqui, eu e o Vanderlei Santos, da Câmara dos Deputados, nós temos uma proposta, tá, de trabalhar uma legislação que permita fazer isso, tá, levando em consideração todos esses aspectos. Esse era um dos motivos que, de fato, valia a pena trazer o deputado aqui hoje. Mas, de qualquer forma, a gente está em contato com ele e ele deu abertura para a gente fazer alguma reunião com ele nesse sentido, tá? Então, aqui é uma proposta de trabalho que a gente pensou, tem todas as premissas também, tá? Que a gente trabalhou em cima dessa proposta. E, por fim, gente, só para eu encerrar aqui, e para não perder uma frase que eu trago desde 2003, né, que eu apresento em todas as minhas palestras, né, e também bastante voltada à parte de preservação, tá? Dizer que temos muito mais a discutir sobre o documento digital antes de chegarmos a qualquer fórmula ou resultado. Porém, é assustador imaginar que, enquanto discutimos, muitos documentos foram e estão sendo perdidos nesse momento, tá? Então, isso se aplica também ao digital e ao digitalizado aí, tá bom? Escrevi isso em 2003 e eu prometi que eu só vou tirar essa frase de todas as minhas apresentações quando eu ver que essa realidade já está mudando. Então, até hoje, percebi que isso não está mudando. Obrigado, gente. Desculpa a correria, a pressa, tá? Mas obrigado. Eu queria agradecer a apresentação do Humberto, né, corajosa, né, enfim, posição dele colocada aqui. Depois eu quero comentar rapidamente, se houver tempo. Queria convidar o Jaime para retornar à mesa e perguntar às colegas organizadoras até quanto tempo nós temos ainda, exatamente. 20 minutos. Nós temos um problema aqui, né, em relação ao empréstimo do auditório, o horário, o teto realmente, né, rigorosamente é 17 horas, né? 17 horas, né? Bem, eu apenas para referendar um pouco, reforçar um pouco a posição do... Ele está fazendo a captura. Oh, sim, sim. Eu gostaria de falar rapidamente, para dar também um minutinho de palavra para Humberto, né? Eu também compartilho muito as preocupações do Humberto. O ponto de vista dele também é um ponto de vista que eu abraço, né? E eu tenho uma experiência de trabalho com avaliação de documentos convencionais, não é? E, de fato, quem trabalha com eliminação na área pública, sobretudo documentação governamental, enfim, órgãos governamentais, sabe que a grande maioria dos documentos convencionais produzidos hoje ainda são destinados à eliminação, né, e num prazo relativamente curto, né? Os famosos, grande maioria da documentação, dos documentos, estão dentro daqueles famoso prazo dos 5 anos, né, que remonta a um decreto, descobri isso recentemente, é um decreto do Getúlio Vargas, de 1932, né, curiosamente. E nessa imensa massa, esse volume grande, quer dizer, o trabalho de digitalização pode ser, eventualmente, pensado como uma ferramenta de gestão também, desde que, né, adequado a todos os parâmetros arquivísticos, o que não é fácil, não é? Aí é um outro ponto, acho que da minha observação que eu queria... aliás, antes desse outro ponto, só
mencionar uma outra questão. Eu acho que o que nós estamos discutindo é transferência de valor probatório, quer dizer, você está transferindo, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Garantir pelos parâmetros arquivísticos uma transferência de valor probatório do original para a cópia digital. Então esse é o grande desafio. Isso é uma questão, é o discurso que eu acho que a gente tem que trazer para os gestores públicos, né, que você pode estar destruindo, numa má digitalização, destruindo o valor probatório da sua digitalização, se não tiver os devidos cuidados, os devidos procedimentos, né, técnicos, enfim, né, e administrativos, políticos, etc. Então esse é enfim. Agora, um outro ponto importante, que eu acho que na fala do Humberto, é uma preocupação que transparece também, que eu sinto muito no meu cotidiano e vejo no cotidiano de muitos colegas, é que o público externo não arquivístico, os profissionais que não são da área de arquivo, mas que de alguma forma interagem mais diretamente com o arquivo, tem uma escassa compreensão, né, de toda a nossa problemática, de todas essas questões, né? E se reflete essa escassa compreensão na ideia de que arquivo é uma instituição do documento convencional em papel, né? Então eu me preocupo muito dessa necessidade de nós conseguirmos pensar estratégias e formas, de uma forma consistente, de participar desse grande processo de digitalização que já está acontecendo e deve se acelerar nos próximos anos, né? No sentido de demonstrar, inclusive para esses colegas e para as administrações públicas, para os gestores, né, de que os arquivos, as instituições arquivísticas também têm como seu objeto de trabalho e de responsabilidade os documentos digitais. Então, isso é muito importante, só para falar rapidamente, brevemente, a respeito da colocação do Humberto, né, queria que você, dá a palavra primeiro a você para, enfim, fazer algum comentário, né? E depois eu passo para o Jair, porque eu sei que... Bom, como eu disse para vocês, né, existe, eu sou um profissional da área de arquivos e da área de tecnologia aí, tá? O que eu coloco como essa possibilidade de digitalização, de substituição aí do original, daqueles documentos que não estão em tabelas de temporalidades colocados como permanente, ela não é ingênua, tá? Eu garanto isso para vocês. Tá? Ela leva em consideração todos os parâmetros arquivísticos, leva em consideração a preservação, leva em consideração a parte da diplomática dos documentos, a parte da autenticidade dos documentos. Tá? Então, ela é um posicionamento que, nesse momento, eu consegui compartilhar e discutir um pouco mais a fundo com o Vanderlei Santos, mas que eu acho que a gente precisa trazer também para uma plenária maior, para uma discussão maior. Então, nada do que eu falo aqui é tão ingênuo. Tudo a gente precisa, é lógico. Do jeito que está, o PL não dá. Isso é importante a gente colocar. Não, do jeito que está, não. Mas é possível a gente pensar em um projeto de lei que tente readequar todas essas questões. E a nossa proposta do trabalho, do grupo de trabalho, vem muito nesse sentido. Tá? Tomara que dê tempo da gente colocar o dedinho no PL, porque se não der, a gente vai institucionalizar de fato o caos dentro das instituições. Você é melhor de responder? Tá bom. Então, tem duas perguntas aqui. Eu estava brincando com o Jaime, são duas palestras, né? Pelo Roberto. Uma do Leonardo, do arquivo Neutrotsky. Em relação à autenticidade dos metadados e dos documentos digitalizados, quais são os procedimentos discutidos e adotados atualmente? A segunda é de Eliane, aqui do Arquivo Geral da USP. Qual a garantia de recuperação da informação de documentos digitalizados em atos digitais daqui a 50, 100, 200 anos? Como garanti-la? Outra palestra. Bom, em relação aos metadados e a garantia da autenticidade desses originais, tá? Eu vejo duas coisas muito distintas. Tá? Quando a gente discutiu o veto daquela primeira lei de digitalização que foi feita, que
foi feita há um tempo atrás, se não me engano, em 2013, alguma coisa assim, tá? Que tem uma lei de digitalização, não vou lembrar de cabeça. Ela tinha um veto, que é exatamente o que está escrito na medida provisória do Bolsonaro agora. Quem lê a lei de 2013 e vê os vetos, vai enxergar o que o governo colocou agora na medida provisória, exatamente o mesmo texto. Tá? Então, aquilo foi um veto muito discutido, tá? Que era permitir a eliminação do documento original a partir de um processo de digitalização qualificado e que tem assinatura digital, etc, etc. Então, quando eu me lembro disso, eu lembro que na Câmara Técnica, na época eu fazia parte da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos ainda, lá do CONAC, o Didate, que é um dos profissionais, trabalhou muito com o Jaime, ele sugeriu o veto. Por quê? Porque ele dizia que todo o processo de digitalização não tinha uma garantia, não tinha como é que eu vou dizer, softwares robustos ou softwares que garantissem que eu não tivesse um processo de adulteração desse documento durante o processo de digitalização. Então, a principal fundamentação foi nesse sentido. Ainda não tinha uma tecnologia que garantisse exatamente que o documento digitalizado fosse igual ao original. Tá? Então, o veto foi muito nesse sentido, foi aceito e acertadamente aceito naquele momento. Tá? Agora, o que eu acho e o que eu coloco também, assim, grosso modo falando, é que as instituições arquivísticas e as instituições que lidam com o seu documento no dia a dia, eles podem sim ter, através de um conjunto de procedimentos, um conjunto de metadados e N outras coisas, questões que eu consiga garantir de fato que o documento original digitalizado, que o documento original é exatamente igual ao documento que foi digitalizado. Hoje acho que a gente já tem uma clareza, já é possível fazer esse tipo de coisa. Não só pelo software, mas por procedimentos dentro da instituição também, que eu acredito que seja possível. Em relação à garantia de preservação dos documentos para daqui a 50, 100 anos, essa é a palestra que eu mais gosto de fazer, que é a minha área de estudo, né? Então, a parte das políticas de preservação, aí, a parte das instituições terem políticas de preservação, ela é fundamental. Tá? Eu acredito, de fato, que é possível fazer isso, através de políticas, através de sistemas, softwares que garantam tudo isso. Tá? Hoje a gente já tem alguns softwares como Arquivemática, Atom, que são softwares bem voltados a essa questão também da preservação digital. Mas a preservação digital não é só o software nem o hardware, é todo um procedimento e uma política dentro da instituição. É isso que vai garantir que os nossos documentos digitais ou digitalizados sejam acessíveis daqui a 50, 100 anos. E assim, eu vou, antes de chegar à próxima pergunta, eu vou passar o microfone para o Jaime, porque eu estou muito curioso para saber o que ele tem a dizer um pouco sobre isso. Obrigado. A primeira coisa a ser ponderada é que a digitalização não é barata. A preservação digital é muitíssimo mais cara do que isso. Então, procedimentos de uma boa gestão podem me reduzir a massa documental de maneira mais rápida do que seria digitalizar tudo. Então, se eu chego e faço, como o caso que você citou do Ministério Público, se eu estou digitalizando tudo, eu posso questionar os critérios que o Ministério Público chegou de eliminar. Se essa documentação tem utilidade para terceiros, ela tem valor agregado, ela tem valor secundário. Então, o papel, quer dizer, só que quem determina que vai eliminar é o produtor. Né? Então, isso é um dado. Mas eu acho que a gente tem que ter atenção, que, por exemplo, há no governo federal e há nos governos estaduais a implantação do SEM, né? Do
Só não sei o destino que essa documentação vai ter depois. Mas quer implantar o SEI. Então, implanta o SEI, só que o Brasil não tem barramento nacional para mandar os documentos, os dossiês de um lado para o outro, sem passar por um lado que seja comprometido a sua integridade e cria uma insegurança jurídica sobre a importância. Porque o papel desse projeto é dar valor ao digital tal qual, em juízo ou fora dele, ao documento convencional, né? Que tem suporte físico, etc, etc. Mas eu acho que o documento digital, desde que ele seja feito dentro dos critérios, você tem as rotinas pré-definidas, você tem todos os conceitos do metadado ao meta-informação, tudo está registrado, quer dizer, eu garanto um alto percentual de confiabilidade na autenticidade dele. Então, eu não preciso ter uma lei para dizer que isso vale como tal, da mesma forma que eu não teve nenhum para dizer que o papel valia. Mas o papel tem requisitos que vão dar validade. Eu tenho lá a assinatura do personagem, está escrito numa linguagem que eu digo tal. Mas eu acho que se a gente tiver critérios, por isso o vício desse projeto é que a digitalização pela digitalização, isso está acoplado com o SEI. Isso aí é raiz direta do SEI. Porque a proposta é o seguinte, o que acontece nos ministérios que já implantaram o SEI? Eles têm o SEI, mas não tem barramento para se comunicar. Então, eu não posso mandar o meu documento digital por e-mail. Eu vou mandar, aí o que eu faço? Tramita. Tudo bem. Ele é lá dentro, ou ele é nato digital, ou é digital que foi digitalizado. E na hora que eu vou sair da minha instituição, eu emito em papel e digo, este documento foi assinado eletronicamente por fulano e tal. Aí eu mando para o correio da outra instituição. Aí a outra instituição mata nos peitos e digitaliza. Aí bota no sistema. Rola. Chega a uma conclusão, imprime de novo o papel e diz, esse documento foi assinado eletrônico por fulano e tal. E manda. Então, que isso? Estão me criando dossiês híbridos, que vai ser complicado para ser gerido, e ao mesmo tempo, eu não sei sobre que critérios ou parâmetros. Será que estão usando os parâmetros que o CONAR sugere para captura? Quantos DPIs tem essa imagem? Ela tem qualidade arquivística? Ela foi impregnada de metadados na hora da captura? O que eu botei lá? Aí eu guardo de um lado o papelzinho. Aí o papelzinho fica ali, só que aquele documento entra sem nenhum código de classificação, sem nenhuma tabela de temporalidade, como se documento digital não precisasse disso. Eu pesquiso por hipertexto, vou daqui para colar, curto. Então, eu, da mesma forma que entra esse dado, eu acho que a primeira atividade que a gente precisa exercitar para ter certeza disso são bons programas de gestão de documentos. E há dados e evidências o suficiente para eu garantir numa tabela de temporalidade. Eu vi no seu texto que são os documentos não considerados de valor permanente. Não é isso? Então, mas se eu estou digitando para preservar aquela informação, automaticamente eu estou atestando de que aquele documento deveria ter tido valor para tal. Porque senão a instituição está investindo dinheiro onde ela podia reduzir os custos, eliminando com regularidade, desde que as instituições arquivísticas funcionassem legal, né? Eu mando para a instituição arquivística cumprida a lei, aquilo lá é examinado e vou ter que acabar, não é isso? Então, eu acho que a gente precisa amadurecer mais. Eu concordo que o projeto de lei é complicado enquanto ele bota tudo no mesmo saco, sacode, porque aquilo é lobby de empresas de TI. Pode contar que é. Eles querem receber contratos milionários para traficar o máximo de dinheiro a quem interessar possa, para garantir que vão executar aquilo em não sei quanto tempo. Então, só que não cumprem nenhum requisito que está previsto nas normativas brasileiras que coincide com o MOREC, o modelo de requisitos da Comunidade Europeia para cá, não cumpre com os metadados que são obrigatórios ou altamente recomendados para que você possa fazer um bom armazenamento, porque o SEI é um bom GED. Mas ele não está impregnado. Tá? E ele não é um software aberto, ele pertence
ao Tribunal Federal da 4ª Região. E a senhora de lá não admite que interfira. Não admite. Nós fizemos 300 reuniões com aquela mulher, quase que avançarmos em cima dela, mas não tinha jeito. Ela dizia, não dá esse software. Aí o Ministério, para dizer que economizou, o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assinou assodadamente, descumprindo uma própria norma dele, que dizia que a administração pública não poderia comprar nenhum software aplicado a arquivos que não cumprisse os requisitos do EAC Brasil. Está lá escrito, dentro do governo eletrônico. E eles disseram, não, era mais fácil. Ficaram, mas não vou falar mais do sei. Chega. Nós temos várias perguntas aqui, não temos mais tempo de responder. Por que você não faz o exercício de amarrar tudo em uma só? Qual a responsabilidade? Digitaliza, eu acho mais fácil. São de várias temáticas diferentes, da técnica à questão política, legislação, não é? Esse negócio aí, vou botar no site, em algum lugar, bota Nós lá, podemos lá no post. enviar para os palestrinhos para responder. Junta e não precisa de alguma maneira. Lá, vocês têm página. Então, essa página. Deve Especialismo. Mas de todas, enfim, participação em legislação, né? Por que já utilizar apenas documentos de arquivo corrente intermediário? Atribuição de valor menor, porque investir em documentos que serão descartados, né? Práticas adotadas pelo governo sem estar adequadamente preparado. Para isso, o que acho, como nos preparar, porque o governo institui temos que cumprir, enfim. Né? Agora, temos as provocações do nosso desobediência civil. Né? Até encerrando aqui, eu acho muito interessante os pontinhos que o colega Chaves nos colocou, como sempre, o dedo na ferida. Né? Digitalizar documentos elimináveis não desautoriza as tabelas de temporalidade. Como manter a custódia desses documentos hoje não parece impossível? Haja repositórios. Não há garantia de manutenção dos requisitos arquivísticos nessa imigração, autenticidade, etc, etc, etc. Guardar tudo é solução ou retrocesso? Duas conferências. Bom, guardar tudo, eu acho que não, de forma alguma. Acho que a mesma forma que você se aplica a tabela de temporalidade para os convencionais, se aplica para o digital ou para os digitalizados em si. Tá? Então, acho que isso não é a questão. Tá? Galdino, vai me ajudando nas outras questões aí, no comecinho, só para eu ir lembrando. Os elimináveis não desautorizam as tabelas de temporalidade? Digitalizar aqueles que são elimináveis se desautoriza a tabela de temporalidade? Eu acredito que não. É a mesma coisa. Eu estava até, antes de vir para cá, eu e o Galdino, a gente foi almoçar junto um dia lá na Unicamp, né? Eu perguntei para o Galdino o seguinte, porque o Galdino ele vem aqui como provocador, ele está aqui de sacanagem comigo, né, Galdino? Então a gente sentou para combinar um pouco o conteúdo e o que a gente ia trabalhar aqui. Então eu perguntei para o Galdino o seguinte, Galdino, você tem conhecimento de algum estudo que diga concretamente e efetivamente se os documentos que foram eliminados a partir da lei do microfilme trouxeram grandes perdas para a arquivística? O Galdino falou, olha, assim, de cabeça não, a gente ouve relatos, a gente ouve que aconteceu em algum lugar, tal, mas assim, um grande estudo que traz essa reflexão dos documentos microfilmados terem eliminados coisas que realmente fariam muita diferença, tirando um ou outro caso específico, ele não soube responder. Eu também não soube dar essa resposta. Não sei se alguém aqui na plateia tem conhecimento de um... Os negociadores que tentam vender a tecnologia esqueciam de informar ao órgão
que os documentos precisavam estar organizados antes de microfilmar. Então microfilmaram o caos, jogaram fora, e como é analógico, o cara não tem condição de busca. Então eles teriam que indexar fotograma por fotograma para ver se para localizar um documento probante para aposentar alguém. Esse é o grande problema, a oportunismo da venda levou a dizer, fique moderno, tem ácaros. Não tenha mais. Microfilme, você tem alergia, por que não? Elimine todos os documentos, ponha num armário, fica tudo guardadinho, esquecendo que precisava se desumidificar, se não dava hidrólise nos microfilmes, bom, muita coisa, se perdeu o papel e se perdeu o analógico microfilme. Bom, então, acho que essa é uma reflexão importante ser feita, o estudo, tá? Mas aí a gente percebe que o problema não é o microfilme em si, o problema é o processo de gestão dos documentos que foi feito dentro da instituição, tá? E da mesma forma, pegando o gancho da tabela de temporalidade, eu acho que, no caso dos documentos digitalizados, se forem eliminados os originais, de fato tem que seguir uma tabela de temporalidade que está prevista para aquele documento. Tá? Então, não acho que isso tiraria a autoridade de uma tabela de temporalidade. Talvez melhorar a ferramenta tabela de temporalidade para prever esse tipo de coisa, mas eu acho que isso não tira a autoridade da tabela de temporalidade em si. Tá? O que mais? As características de manutenção dos requisitos arquivísticos nessa migração, aí tem dois momentos. O momento da digitalização, tá? E a reflexão que eu faço de todas as vezes que questionam a autenticidade de um documento digitalizado é fazer uma analogia, tá? Quem produz o documento digitalizado é um software e um equipamento de digitalização. Quem produz o nato digital? É um software. Então, por que eu não vou confiar no software que eu estou produzindo ali através de um hardware, de um software, e no final lá, por que eu não vou confiar naquilo e eu confio no nato digital? Então tem uma coisa muito errada aí nesse meio do caminho. Tem uma coisa muito errada. Por que eu confio no nato digital, se o nato digital ele é produzido através de um software específico, e não confio no digitalizado? Então, tem alguma coisa errada aí nesse meio do caminho, tá? Então, é importante, por isso que eu falo sempre, o documento digitalizado tem que ser tratado da mesma forma que o documento nato digital, tá? E essa alegação hoje de não dar autenticidade para um documento digitalizado por questão de software, coisa desse tipo, eu acho que vai por água abaixo, porque se a gente pensar que o nato digital também é produzido por software, a gente teria que não considerar também o nato digital como um documento arquivístico. Tá? Então é uma reflexão fundamental aí dentro da parte. É isso, Galdino? Nossa, eu queria falar mais. Eu vou pedir para a Sônia encaminhar até para os dois palestrantes de hoje as perguntas que vieram por WhatsApp, né? Então a tecnologia tem essa facilidade, já pode encaminhar e fica o WhatsApp pela Sônia. Então ela pode. Foram poucas. Vamos ver 5 ou 6 perguntas aqui. Mas é bom. Enfim. Bom, estamos com o nosso horário então estourado, né? Queria agradecer em nome da organização da rede a presença do Jaime e a participação do Humberto aqui. Eu acho que foi um debate, palestras e um debate, uma conversa bastante proveitosa, né? Eu acho que estamos aí na luta, né? Num contexto hoje bastante mais desvantajoso, digamos assim, em relação a outros tempos, né? Em que brilhávamos, erguíamos a espada da arquivística, né? Com a ideia de que iríamos cortar o mogórdio, e hoje nós somos as vítimas das espadas, enfim. Né? Queria agradecer muito a presença de todos, né? E só para encerrar, eu realmente gostaria de fazer um pedido para o Jaime, que eu sei
que ele deve, em um certo momento da sua vida, aposentar. Eu sei quando, mas não vou revelar, porque eu sei que a partir do ano que vem nós teremos a lei de proteção de dados pessoais em vigor, então eu prefiro me precaver. Mas queria fazer um pedido que ele pense encarecidamente, com muito cuidado, a ideia de fazer uma crônica, uma biografia sobre todo esse processo de trabalho dele, enfim, essa estada dele, esse mundo do arquivo. Uma entrevista foi no Arquivo do Estado, que falou da minha, e uma outra numa revista lá da universidade chamada Maracanã. Há uma revista Maracanã na universidade que tem uma entrevista longa em que eu falo dessa petite histoire, do nascimento das leis, das normas, e tem uma entrevista... Na revista 7, revista do arquivo número 7, e tem uma entrevista feita pelo Arquivo do Estado de São Paulo, que me pareceu boa. Acho que Mas nada como a própria pena, né? Nada como a própria pena. Então eu queria agradecer, enfim, vamos encerrando, né? E, enfim, agradeço a todos mais uma vez. É só para, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer ao professor Jaime Antunes, ao Galdino, ao Humberto Narelli, né, pela presença aqui, ao Marcelo Chaves, que esteve comigo na abertura, a todos vocês que estiveram firmemente aqui até o final, obrigada pela presença. Esse evento ele foi gravado, então, provavelmente, já no próximo mês, estará disponível na íntegra, no canal. O CEDEM, ele tem uma página, um canal no YouTube, onde a gente publica todos os eventos que organizamos. Então, este não será diferente, porque, pelo menos ao meu ver, ele foi muito rico, inclusive para desenvolver pesquisas acadêmicas com as discussões aqui postas, né? Agradeço também em nome da Redarc, né? E devo agradecer novamente o IA por nos acolher e a toda a equipe que trabalhou aqui firmemente, fielmente, né? O pessoal do Arquivo do Estado, o pessoal da Unicamp, muito obrigada por ajudar na organização e na logística desse evento. Espero encontrá-los brevemente, no mínimo, no próximo Dia Internacional dos Arquivos, ano que vem, que com certeza haverá uma 4ª edição dos nossos seminários. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.